Estou gravando. Então, a questão da Amanda. Observa o trecho melódico a seguir, extraído da Fuga 10, o primeiro volume do Cravo Intemperado de Bach, né? Lembrando que Bach escreveu 2 volumes, tá? E essa obra é muito interessante porque ela é uma das obras mais importantes do temperamento, né? Da afirmação do sistema dodecafônico. Antigamente as pessoas pensavam que dava para tocar música tonal só em certas tonalidades. E Bach fez ali ajustou ali os semitons, né, compensando um pouquinho, de forma que foi possível tocar música em qualquer tonalidade, ou seja, a música podia ser transposta, né, não obstante as dificuldades técnicas de cada tonalidade, né, digitação, mas poderia ser transposta sem prejuízo do sentido harmônico, né? E ele escreve então essa obra, né, só contextualizando, o Cravo Intemperado de Bach, ele escreve um prelúdio e fuga para cada tonalidade. Então ele faz um prelúdio e fuga em dó maior, um prelúdio e fuga em dó menor, um prelúdio e fuga em dó sustenido maior, um prelúdio e fuga em dó sustenido menor, e por aí vai, tá? Então ele escreve 24 prelúdios e fugas no primeiro volume, mais 24 prelúdios e fugas no segundo volume. Aí, ali embaixo diz, pode-se dizer que as notas circuladas formam um fragmento de escala, opção A, maior, opção B, menor harmônica, opção C, menor melódica, opção D, menor natural e opção E, cromática. Tá? Então, eu vou ler aqui o que a Amanda colocou, tá? E depois a gente comenta. No trecho musical acima, das Voltenpier de Clavier, né? Podemos observar que as notas circuladas dão referência a uma escala cromática, ou seja, elas descem ou sobem de tom a semitom. Explica para nós isso, Amanda, o que tu quis dizer? De tom a semitom, como é que é isso? Tipo, como eu vou explicar isso? Deixa eu pensar. Na verdade, eu quis dizer, no caso, elas vão descendo semitom, 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 ou sobem semitom, semitom, semitom. Uhum. É isso. Então a gente pode botar aqui que E aí sempre vai ser essa ordem. elas descem ou sobem por semitons, né? Podemos colocar assim? Ah, ok. Claro. Tá. Uhum. Excelente, mas eu entendi a tua ideia. Isso é só uma questão de como que a gente grava. Bem tranquilo. Na prática, a escala cromática não costuma ser usada muitas vezes, apenas em trechos de passagem para deixar a sonoridade da música um pouco mais divertida. Uhum. Ou se a gente quiser pensar em croma, um pouco mais colorida. Né? Portanto, podemos concluir que a letra correta do exercício acima é a letra E. Né? É uma escala formada pela sequência de semitom, semitom, semitom e assim por diante. Sendo assim uma sucessão de 12 semitons consecutivos. Né? Então, exatamente, a característica da escala cromática é justamente que ela passa por todos os tons, no caso, tom não no sentido de intervalo, mas no sentido de sons, né? De notas. Então ele tem Mi, cai meio tom, Ré sustenido, Ré natural, Dó sustenido. Vamos ver como é que soa isso aqui. Que maluco, né? Então, quando a gente analisa aquilo ali, a música, se eu for considerar todas as notas, não vai soar cromático, que tem, né? Mas quando eu analiso que tem uma nota parada, vai dar uma sensação de cromatismo. E como ele circulou essas notas que causam essa sensação, realmente é cromático, né? Aqui, a pessoa menos avisada poderia, por exemplo, achar que fosse uma escala de Mi menor, né? Ah, porque tem Mi, aí aparece o Ré sustenido, que pode ser sensível, né? Então a pessoa poderia se confundir. Mas é isso aí, a resposta está correta e a justificativa da resposta também está correta. Bravo, Amanda! Todo mundo concorda com a Amanda, galera? Sim. Então, Sim. quem vai ser o próximo agora? Pode ser. Tu mandou de que forma, Pi?
Eu enviei pelo e-mail, eu acho. Nem foi hoje que eu enviei. Vamos ver. Não foi pelo Google Groups que tu enviou, Pi? Mas eu achei, eu consigo de qualquer forma. Foi, mas dá pra ver pelo e-mail normal. Ah, pode crer. Beleza. Não sabia. Ok. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo a tela, né? Ok. Então, aí nós temos o trabalho do Pi. Trabalho sobre a resolução de uma questão de vestibular de música em que não sabemos a resposta, baseando-se em livros e sites. Ok. Então, prova de teoria e percepção musical, caderno 1 da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, questão número 16. Também é 16? Que casualidade, hein? Então, o exemplo a seguir traz um trecho do prelúdio da suíte número 1 em Sol maior para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach. Há uma nota pedal na cabeça do primeiro e terceiro tempos de cada compasso, sobre a qual se desenha um encadeamento harmônico. Assinale a opção que apresenta a classificação correta da função harmônica de cada compasso. Bom, essa pergunta aqui, né, Pi, ela é um pouco mais avançada porque ela pressupõe, essa pergunta a gente vai ser bem capaz de resolver ela quando a gente tiver passado pela linguagem 3, tá? Então, eu vou responder ela aqui a título de curiosidade, foi a tua pesquisa, eu acho que isso é ótimo, né? Tu já queira adentrar no tema de harmonia, né? Então, a gente precisa entender aqui de funções tonais, né? Quando eu tenho uma escala maior, por exemplo, nesse caso a escala de Sol maior, sobre cada uma das notas dessa escala eu posso montar uma tríade, né? Nesse caso, se eu for montar uma tríade sobre a primeira nota da escala de Sol, eu vou ter Sol, Si, Ré. Sobre a segunda nota da escala de Sol, eu vou ter Lá, Dó, Mi, que é Lá menor. Sobre a terceira nota, Si, Ré, Fá sustenido, que é Si menor. Sobre o quarto grau, Dó, Mi, Sol, que é Dó maior. E assim por diante. Né? E cada um desses graus, mais especificamente, os acordes construídos sobre o primeiro, quarto e o quinto graus da escala, a gente chama de tônica, subdominante e dominante, respectivamente, tá? Não se preocupem com isso agora. Estou respondendo mais por Pi essa questão, tá? Então, vamos ver o que ele está fazendo aqui, né, Pi? Então, ele está fazendo... Tá ruim de ler a nota do baixo, porque é... Então, o acorde que ele fez aqui é o acorde de Sol, seria a tônica. O segundo acorde que ele faz é o acorde de subdominante. E o último acorde que ele faz com essa nota pedal é um acorde de dominante e por fim ele volta para a tônica. Então aqui a gente teria a resposta correta, tem que ser tônica, subdominante, dominante e tônica. Tá? Então aqui a resposta nesse caso seria a letra A. Ah, mas tu não marcou a resposta. Ah, tá aqui, perdão. Vamos ver então a resolução do Pi. Estava na segunda página. Para uma música... Professor, aí eu tentei dar uma explicação breve, porque eu não sabia muito explicar direito, mas eu tentei dar meu jeito. Tudo bem. Para uma música, ao tocar vários acordes, pode-se sentir diferentes sensações, sendo cada uma delas uma preparação, estabilidade, a dominante, um alívio, resolução, estabilidade, a tônica, e um meio termo, nem estabilidade, nem angústia, a subdominante. A gente chama a subdominante mais de afastamento, tá?
É o mais adequado falar afastamento. Como a música está em Sol maior, tá? Aqui tu pode botar simplesmente G, tá? Ou se tu for botar o M, aí tu escreve Sol M, Sol por extenso, tá? E o primeiro arpejo de Sol maior, ele está no primeiro grau, sendo então função de tônica. O segundo, em relação ao Sol menor, é o acorde de Dó maior com segunda inversão, estando no quarto grau, então função de subdominante. É isso aí. Já o terceiro tem um trítono, né, de Ré, né? Então ali, a questão dessa pergunta que o cara poderia confundir, porque naquele acorde de Ré que tem ali, tem a nota Sol, que não pertenceria ao acorde de Ré, porque é uma nota pedal, ela não computa para fins de harmonia. Ela é só uma nota ornamental. E aí volta para o Sol. É isso aí, Pi. Tua resposta está correta. Show de bola. Bravo! Pi pegou uma pergunta avançada aí, só para fritar o neurônio de vocês aí. Quem vai ser o próximo, galera? Anybody? Pode ser o meu, sir. Então tá. Tu mandou por WhatsApp? Eu mandei pelo Google Groups também. Pelo Google. Por e-mail, no caso. Tá. Deixa eu pegar lá então. Ah, tá aqui. Tu mandou dois, né? Ah, só que tem uma coisa, Gabriel. Eu acho que eu não consigo abrir ODT. Ah, abriu. Ele abriu. Só que ele não abriu direito, porque ele abre num bloco de notas que eu tenho aqui. Ele não vai abrir direitinho para mim. Seria importante que tu me mandasse ele por PDF, senão eu não vou conseguir olhar. Tá bom? Eu vou pegar o... Deixa eu ver aqui de quem eu vou pegar. Deixa eu ver. O Edgar tá com a gente aí? Mas o meu tá lá no Whats, senhor. Enviei o novo no Whats. Tá, mas eu pego ali no Whats, não tem problema. É que aí o do Gabriel, o Gabriel me manda por PDF, tá, Gabriel? Senão ele desconfigura aqui. Então, deixa eu compartilhar. E agora? Vamos ver se ele vai pegar certo. Ele tá pegando do Pi aqui. Ok. Todo mundo está enxergando aí, então? Então. Edgar Klug, Strasburger. Então, a questão que o Edgar trouxe para nós é concurso público, então, né, Edgar? Isso. Tá. A Prefeitura de Pirituba. Olha só, da Paraíba, né? Quais as notas que formam a escala de Dó mixolídio? Bom, aqui também esse tema ele é muito legal, muito instigante, né? Os modos eclesiásticos. É uma pergunta que vai satisfazer a curiosidade do Edgar, mas que provavelmente o pessoal não vai poder acompanhar muito agora, nesse momento, tá? Mas, né, os modos jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio e eólio, que são os modos eclesiásticos, né? Cada um deles tem uma característica específica, né? Cada um deles, a gente pode pensar, por exemplo, que o modo jônio, a gente pode pensar numa escala de Dó maior, é o mesmo tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. O modo dórico seria a mesma coisa que eu pegar uma escala maior e começar no segundo grau dela. Ou seja, de Ré até Ré, respeitando a tonalidade de Dó, por exemplo, né? O modo frígio seria a mesma escala de Dó, só que fazendo de Mi a Mi.
O modo mixolídio seria, o modo lídio, perdão, seria a mesma escala de Dó, só começando de Fá até Fá, indo de Fá a Fá. E o modo mixolídio seria uma escala, se a gente pensasse numa escala de Dó, eu iria de Sol a Sol. Tá? O eólio seria, então, no caso de Dó, se eu tomasse a escala de Dó como referência, o modo eólio seria uma escala de Lá a Lá, respeitando a tonalidade de Dó. Isso significa dizer que o modo jônio é igual ao modo maior. O modo dórico é igual a qualquer escala maior, só que começando a partir do seu segundo grau. O modo frígio é uma escala igual ao modo maior, só que começando no seu terceiro grau e assim por diante. Tá? Bom, ao fazer isso, pegar uma escala maior e começar ela por pontos diferentes, no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto graus, o sétimo não era eclesiástico, tá? Não vou entrar nessa digressão agora, oportunamente a gente vai falar sobre isso. Cada uma dessas escalas, quando eu for analisar a distribuição intervalar delas, isso vai gerar uma certa característica. A característica da escala mixolídia é que ela vai ser igual a uma escala maior, só que ela vai ter uma diferença. Em vez de ter uma sétima maior, ou seja, uma sensível, o sétimo grau meio tom abaixo da fundamental, ela vai ter o que a gente chama de subtônica, que é uma nota que vai ficar um tom abaixo da fundamental. Então, se eu quisesse um Dó mixolídio, a única diferença seria que ao invés da nota Si natural, eu teria uma nota Si bemol. Tá? Então aqui eu já sei que a resposta correta é a 1A ali, né? 1.A, né? Que é o que o Edgar coloca. Vamos ver a resposta dele. A resposta é a letra A. Mixolídio é o quinto dos 7 modos gregos musicais. Aqui, Edgar, eu vou me permitir fazer uma pequena retificação no teu texto, lembrando que esses modos, tá? Esses modos que a gente estuda, mixolídio e tal, eles não são modos gregos em si, eles são modos gregorianos. Que tem a ver com o Papa Gregório, tá? Então, Tranquilo, senhor. bem tranquilo. Só para uma curiosidade, já que a gente está aprendendo, é legal eu comentar isso, tá? Então, existiam modos gregos, sim, né? E esses modos gregos de antigamente, que não são esses que a gente fala hoje, os modos gregos geralmente colocavam assim, existiam regiões lá na Grécia, a Lídia, o Mixolídio, né? Os dóricos, né? Os frígios, né? Então, cada região ali da Grécia, né, mas disse, né, que na tradição antiga cada região costumava fazer música baseada num tipo de som, de sonoridade, né, que era pautado numa escala, tá? Só que então cada escala ganhou o nome dessas regiões, vamos dizer, da Grécia, tá? Isso é o que a tradição conta. Entretanto, esses modos que hoje a gente conhece por jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, são modos gregorianos, tá? Então, a Igreja Apostólica Romana, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Roma, né, portanto da Itália, pegou esses modos gregos e os inverteu. Então os modos gregorianos que a gente usa hoje, na verdade, são inversões dos modos gregos originais de antigamente, tá? Então a gente chama esses modos, na verdade, de modos gregorianos ou modos eclesiásticos, ou ainda, se a gente quiser, de modos litúrgicos, porque eles eram utilizados no contexto da missa da Igreja Católica. Tá? E, então, a retificação, que não é isso que eu estava falando, né? Então, eles são gregorianos, né? Mas a retificação seria de que os modos gregorianos, na verdade, são 6, e apenas 6, e não 7. Porque não existia... Pensem na escala de Dó. Existia um modo que organizava a escala de Dó começando em Dó, era o jônio. A escala de Dó começando em Ré, era o dórico. Em terceira nota, frígio, lídio, mixolídio, eólio. Não existia um modo que começasse com Si. Porque se a gente pensar numa escala de Si, uma escala de Dó que começa e termina pela nota Si, a gente vai ter uma escala que a gente chama de Half-Dim, ou meio diminuta. Essa escala não podia constituir um centro tonal. Ela
em si é uma escala instável, então não se fazia músicas em cima desse tipo de escala. Mas como já existiam escalas para 6 das 7 notas da escala, posteriormente, já aí com a chegada do século XX, século XIX, não sei te precisar, para poder então ter todas as inversões da escala maior, se criou esse modo sintético, que não é um modo gregoriano, tá? Não é um modo eclesiástico, litúrgico, é um modo sintético que foi depois chamado de lócrio, que seria o modo de si, tá? Então, é uma pequena retificação que não desmerece em nada a tua resposta, que está absolutamente correta. A resposta é a letra A. Tá? Então, ali ele bota os modos gregos, né? Eu diria os gregorianos. Então, são tipos de escala que cada um dos 6 modos, então, tem sua própria estrutura e sonoridade distinta. A principal característica desse modo é a sétima menor, exatamente, criando uma tensão em sua sonoridade. Muito utilizados em músicas nordestinas, jazz, blues e rock. Exatamente. Né? Ou seja, esse modo... Se eu usar... Dó, mi, sol, si, bemol, lá, sol, si, lá, sol, mi, dó. Ok? Eu já cantei para vocês aquela música João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que não amava ninguém? Não. Eu sempre canto essa música para dar um exemplo desse modo mixolídico que soa nordestino. Ele é mais ou menos assim, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém, que não amava ninguém. Isso é uma peça do Oswaldo Lacerda, que ela é organizada a partir de uma estrutura de uma escala mixolídia, né? E dá uma sonoridade muito gostosa de se escutar. Vocês não concordam? Abstraiam a minha voz de taquara rachada, tá? Mas, assim, a sonoridade, ela é bacana. Então é isso aí, Edgar. Parabéns pelo teu trabalho. Quem gostou do trabalho do Edgar pode bater palma! Ok. Quem mais? Sir, eu consertei o trabalho. Vê lá no Google Groups de novo, ou no teu e-mail, como é que tá agora, porque eu acho que agora tá certo. Agora tá certo? Então, deixa eu olhar ali, Gabriel. Agora chegou aqui. Gabriel, PDF. Show de bola, Gabriel. Deixa eu compartilhar com a turma aqui a tela. Também peguei da UFMG, eu peguei do mesmo caderno que o Pi pegou. Só que eu peguei outra questão, é claro. Na real, eu peguei no mesmo caderno que o Branco pegou. Sim. Enfim. Então, sim, não importa, tá? O que importa é que ela represente uma curiosidade para vocês e eu acho que é isso que enriquece, tá? Aqui a nossa ideia é pegar o gostinho da pesquisa, galera. Pesquisa. Na graduação, nós aprendemos aquilo que o professor diz para nós que a gente quer aprender, que a gente precisa aprender. Mais ou menos isso. O professor é como se o currículo já fosse previamente avaliado, construído, e o curso fosse assim. Claro que tem toda a questão de gestão democrática, pedagógica, né? Que onde o aluno tem cada vez mais uma ingerência sobre os conteúdos, né? Sobre os objetivos. Mas depois, na pós-graduação, vocês escolhem o tema de pesquisa. Quer dizer, vocês vão pegar alguma coisa que vocês acham muito intrigante, muito legal, e isso já no TCC, e vocês vão ir para as fontes, porque vocês que estão dizendo, isso é importante para mim, né?
Então, esse gostinho da pesquisa que vocês vão poder aprofundar de forma mais significativa lá no final do curso. Então, bora lá. Prova de Teoria e Percepção Musical, caderno 1 da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, questão número 11. Analise os seguintes acordes. Perdão, gente. Canseira tá batendo. Plantei muito tomate no final de semana. Quase que eu dei aula para vocês de dentro da minha estufa hoje. Outra aula, quem sabe eu faço lá. Então, vamos ver o que... Então, tu coloca aqui, sobre os acordes acima, assinale a alternativa correta. Também, essa questão do Gabriel, tá? Tô admitindo o Murilo ali. Também essa questão do Gabriel é uma questão de curiosidade, ela vai ser bem facilmente respondida depois da linguagem 3. Por enquanto, ela não é tão simples, tá? Então, vamos ver aqui a número A. O acorde 4, os acordes estão numerados ali, tá? É um acorde perfeito menor no estado fundamental. Bom, não é com certeza, porque ali no acorde 4 nós temos as notas Lá, Dó, Mi, certo? Lá, Dó sustenido, Mi sustenido. Significa que esse acorde é um acorde de Lá aumentado. Né? Porque ele é a partir da nota Lá que tem a sobreposição de terças. Lá, Dó, Mi. Né? Lá pula o Si, pega o Dó, pula o Ré, pega o Mi. Portanto, é um acorde de Lá. Ele está em estado fundamental, mas ele não é um acorde perfeito menor. É um acorde aumentado. Tá? Não vou entrar aqui em detalhes agora, porque que é aumentado. Isso é linguagem 3, mas só para vocês saberem. Né? Os acordes 1 e 3 são perfeitos menores. Vamos ver. O acorde 1, de fato, é um acorde perfeito menor. Ele está em estado fundamental, é um acorde de Sol menor. O acorde 3, entretanto, não é um acorde perfeito menor. Esse acorde poderia lembrar um acorde de Fá menor, mas na verdade ele é um acorde de Ré bemol maior em primeira inversão, ou seja, um Ré bemol com baixo em Fá. Então ele está errado, o A e o B estão errados, tá? Eu não virei a página e não vi tua resposta ainda, mas eu estou fazendo agora junto com vocês. Os acordes 2 e 4 são acordes aumentados. Bom, o 4 a gente já viu que é aumentado mesmo. Agora vamos ver o 2. Bom, o acorde 2 é um acorde de Si bemol. O acorde de Si bemol, se eu fosse pegar as notas, a fundamental, a terça e a quinta notas da escala de Si bemol, eu teria Si bemol, Ré e Fá natural. Reparem que o Fá apareceu sustenido, que é justamente a característica de um acorde aumentado, ter a quinta do acorde sustenizado em meio tom. Então, o acorde 2 e o 4 são acordes aumentados, tá? Então, a alternativa C é a correta. Vou olhar a D e a E por descargo de consciência. O acorde 3 é um acorde aumentado na primeira inversão. Não é verdade. O acorde 3 é um acorde maior em primeira inversão. Ré bemol, Fá e Lá bemol. É um acorde de Ré bemol maior. E ele está com Fá no baixo, então, primeira inversão. Primeira inversão está certo, mas não é aumentado. Então, a letra D está errada. E o acorde 1 é um acorde perfeito menor na primeira inversão. Ele até é um acorde perfeito menor, mas ele não está invertido, ele está em estado fundamental. Ou seja, a nota que dá nome ao acorde está no baixo, que é a característica de um acorde em estado fundamental. Portanto, a letra C é a correta. Agora vamos ver a resposta do Gabriel. Resolução. Um acorde aumentado é o acorde em que tanto a terça quanto a quinta, que formam o acorde, né? Faltou um Mzinho aqui, são maiores. Ou seja, tanto a distância entre a fundamental e a terça, quanto a distância entre a terça e a quinta é de 4 semitons. Terça maior. Isso. Eu entendi o que tu quis dizer aqui, Gabriel. Então, fazer uma pequena retificação aqui. Um acorde aumentado é um acorde em que tanto a terça quanto a quinta... Então, repara. Tu tá falando assim, eu tenho um acorde de 3 sons, tá? Vamos dizer que fosse Dó, Mi, Sol. Ou, nesse caso, se fosse Dó aumentado, seria Dó, Mi, Sol sustenido. Tá? O que o Gabriel está dizendo? É que tanto o intervalo
de Dó para o Mi seria um intervalo maior, né? Quanto o intervalo de Dó para Sol seria maior. Importante dizer que não existe intervalo de quinta maior, tá? A quinta é só maior, é só justa, diminuta ou aumentada, ou super diminuta ou super aumentada. Então, o que existe é quando eu comparo a fundamental e a terça do acorde, eu vou ter uma terça maior, e quando eu comparo a terça e a quinta do acorde, eu vou ter outra terça maior. Entretanto, se eu comparo a fundamental e a quinta, eu tenho uma quinta aumentada, que é justamente o que caracteriza o acorde. Eu entendi perfeitamente, Gabriel, o que tu quis dizer, mas então, só retificando essa questão, a quinta não é maior, a quinta é aumentada, tá? As terças em si, as duas terças que tem aqui são maiores. Então, botou a alternativa C é correta, pois tanto o acorde 2 quanto o acorde 4 são aumentados. Exatamente isso, tá? Então, uma pequena retificação que não compromete o resultado. É exatamente isso. Bravo! Então, galera, olha só. Nós temos 4 minutos só. Eu não vou pegar uma outra questão. A gente vai ter oportunidade de seguir depois, tá? Eu só queria fazer uma combinação com vocês. Então, semana que vem é a nossa prova, tá? Como que vai funcionar a nossa prova? Eu vou abrir um formulário. Eu ainda estou pensando se eu vou abrir um formulário de Google Forms ou se eu vou mandar a prova e vocês têm tantos minutos para me responder ela e escrever, digitar ela, tá? Acho que vai ser Google Forms, tá? Eu vou falar com vocês, eu vou abrir a chamada no início, vou dar as instruções gerais, tá? E vou habilitar o link no Google Forms lá. Tipo assim, quer dizer, o link já vai estar habilitado. Vou enviar o link para vocês. A partir do momento que eu enviar o link para vocês, a gente vai contar ali 1h30, tá? Eu vou desligar aí a minha câmera, vou desligar o Zoom, tá? Vocês vão fazer a prova. Quando for a hora que eu predeterminar, eu vou fechar o link para não receber resposta. Significa que quem não tiver enviado o formulário não terá feito a prova, ok? Então, muito importante que todos obedeçam. Ali pelo WhatsApp eu vou estar dizendo, ó, quem não enviou ainda, envia agora, porque no próximo minuto eu vou fechar. E aí, se não deu tempo de fazer toda a prova, vocês enviam como ela tá. Se deu tempo, vocês vão estar revisando, vão revisar até onde dá. Para aqueles que a prova for muito fácil, vocês vão já ter revisado, enviado, já vou ter enviado ele e vai estar tudo certo, tá? Eu costumo já corrigir as provas. Quando eu faço essas provas presenciais, a galera vai me entregando na minha mesa, né? Ali a mesa do professor vai me entregando, eu já corrijo na hora e a pessoa já sai dali sabendo a sua nota. Como é por Google Forms, não vai poder ser tão simples assim, tá? Então, na semana seguinte, quando a gente fizer a prova oral, então eu vou já compartilhar com vocês o resultado da prova, tá? Pretendo, na aula seguinte, no nosso último seminário do semestre, pretendo fazer 3 coisas. Correção da prova, provas orais e continuação da análise dos trabalhos de pesquisa. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu sei que eu falo muito, mas é necessário, tá? Se um dia eu estiver muito rápido, vocês pedem para me baixar a bola, eu diminuo. Mas é isso aí. A aula não precisa terminar aqui. Se ainda assim restar alguma dúvida antes da prova, vocês podem me mandar uma mensagem e eu, assim que eu ver, eu respondo para vocês, mando um áudio ali e respondo. Tá bom? Então, big hug para vocês e boa sorte. Tamo junto. Valeu, senhor. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ótima semana. Obrigado, senhor. Boa noite. Tchau.